Sabe, existem cidades que são muito mais do que só um ponto no mapa. Elas são ideias, verdadeiros centros de gravidade do conhecimento humano, que por um tempo, nossa, iluminaram o mundo todo. Mas e quando essas luzes se apagam, o que acontece? Pois é. O que a humanidade perde quando uma grande cidade cai? Essa é uma pergunta que ecoa, sabe? Através dos séculos. Porque, olha, a queda de uma cidade dessas não é só sobre muralhas e prédios vindo abaixo. É muito mais. É o som, o barulho de uma biblioteca inteira queimando, de futuros que poderiam ter sido e que viraram cinza. Então, a gente vai usar uma metáfora aqui, inspirada lá no Farol de Alexandria. Vamos chamar essas cidades de faróis, porque é isso que elas eram, né? Projetadas para guiar, para concentrar toda a luz do conhecimento e, de certa forma, para enfrentar a escuridão. E é exatamente a história delas que a gente vai contar. Ok, vamos começar. Faróis da civilização. Mas afinal, o que exatamente fazia uma cidade virar um farol? Com certeza não era só o tamanho ou a grana. Tinha algo a mais ali. Pensa nesses lugares como, sei lá, ecossistemas de genialidade. Alexandria, Constantinopla, elas funcionavam como um ímã, sabe? Atraíam as mentes mais brilhantes, os artistas, os cientistas, e ali se criava um ambiente onde as ideias não eram só guardadas. Elas nasciam, se multiplicavam, eram de fato os motores que moviam a história para frente. Beleza. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para o auge de dois dos faróis mais espetaculares que o mundo já viu. E vamos começar justamente com aquele que inspirou toda essa nossa conversa. Alexandria. Nossa, Alexandria foi tipo um sonho que virou realidade. Claro, tinha o famoso farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo. Mas a maravilha de verdade era a biblioteca. Pela primeira vez na história, todo o conhecimento humano estava sendo reunido num só lugar. Foi lá que Euclides definiu a geometria que a gente estuda até hoje. Foi lá que a medicina deu saltos que a gente nem imagina. Alexandria não estava só guardando o passado, ela estava literalmente inventando o futuro. Certo. E se Alexandria era o grande cérebro do mundo antigo, então Constantinopla era o coração. Um coração blindado, fortificado, uma cidade que foi feita para durar para sempre. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É a biografia de uma sobrevivente, né? Por mais de 1000 anos, foi simplesmente a maior e mais rica cidade da Europa. Um verdadeiro bastião que guardou o conhecimento greco-romano enquanto o Ocidente estava lá na chamada Idade das Trevas. E essa transformação dela, de Nova Roma para Istambul, é um espelho da transformação do próprio mundo. A pergunta é, como ela aguentou tanto tempo? A resposta? Pura engenhosidade. As muralhas teodosianas, gente, aquilo era o que tinha de mais avançado em tecnologia militar. Uma fortaleza que era praticamente impossível de invadir. E o fogo grego? O fogo grego era a arma secreta suprema. Imagina um terror que botava fogo nos inimigos em pleno mar. Essas defesas não estavam protegendo só uma cidade, não. Elas estavam guardando uma civilização inteira. Mas a gente sabe que nenhuma muralha é alto bastante, né? Nem para parar o tempo, nem para parar a fúria humana. A queda de um desses faróis é uma catástrofe para a civilização. E o pior é que a gente não precisa nem ir tão longe na história para ver isso. A gente viu acontecer com nossos próprios olhos. Estou falando de Alepo, na Síria, uma das cidades mais antigas do mundo. Um lugar que foi ponto de encontro de culturas por milênios. Um tesouro vivo da nossa história como humanidade. 31 mil. Primeiro, o custo humano. Um número que, vamos ser sinceros, mal começa a arranhar a superfície da dor de tanta gente, de comunidades inteiras que foram destruídas. Depois, vem o custo para a memória, 33%. Um terço do centro histórico, que era patrimônio mundial da Unesco, virou escombro. A grande mesquita, aquele mercado coberto incrível, séculos de história simplesmente pulverizados. E por fim, a fratura do tecido social. 850 mil pessoas, quase 1 milhão de vidas arrancadas de suas casas, virando refugiadas dentro do próprio país. É assim que um farol se apaga, sabe? Com aquele som do silêncio, onde antes só tinha vida. Mas a história também nos mostra outra coisa, que mesmo depois da destruição mais brutal, alguma coisa fica. Uma faísca, sabe? Um eco daquela luz que um dia brilhou tão forte. E aqui a gente vê duas formas de resiliência que são, assim, incríveis. Em Alepo, é a pura teimosia da vida. É gente cozinhando um prato tradicional para manter a cultura viva, fabricando o famoso sabão da cidade em porões e, olha isso, usando os próprios escombros para construir novos tijolos.
Já em Alexandria, é uma aposta no futuro. Eles construíram uma nova biblioteca espetacular, a Biblioteca Alexandrina, que homenageia a antiga, e estão usando tecnologia de ponta para mapear as ruínas que estão debaixo d'água. Tudo isso nos leva a uma verdade bem importante. A história de Alepo, de Alexandria, de Constantinopla, elas não são casos isolados. Elas fazem parte de um padrão da experiência humana. Essa é uma história global. Essa necessidade que a gente tem de criar centros de saber é uma das nossas qualidades mais nobres. E a fragilidade desses centros, bom, é uma das nossas tragédias mais tristes e recorrentes. Olha só essa colcha de retalhos de conhecimento. A Universidade de Nalanda, na Índia, a primeira do mundo com dormitório para estudantes, Córdoba, na Espanha, que praticamente ressuscitou Aristóteles para a Europa, Timbuktu, no Mali, com 700 mil manuscritos no meio do deserto, e Caral, no Peru, que desenvolveu um sistema de contagem muito antes dos Incas. A luz brilhou em todos os cantos do planeta. E o ciclo se repete, né? Criação, destruição e preservação. Bagdá, com sua Casa da Sabedoria, Nalanda, Timbuktu, todas elas enfrentaram seus próprios invasores. Mas olha só a coluna do legado. Ela mostra uma coisa muito poderosa. A nossa luta sem fim para salvar o que sobrou, para digitalizar, para reconstruir, para não deixar esquecer. A batalha pela memória, ela nunca termina. Essa frase aqui, sobre Constantinopla, resume tudo perfeitamente. A cidade foi um projeto civilizacional que moldou 16 séculos de história. Não é sobre geografia, gente, não é só sobre política. É sobre projetos civilizacionais. Projetos que nos formaram ao longo de séculos e cujo impacto a gente sente até hoje. O que nos traz a pergunta final. A que importa pra gente hoje. Como é que a gente protege o nosso conhecimento dos invasores de agora? Porque os bárbaros de hoje não chegam mais a cavalo, né? Eles chegam como desinformação, envenenando tudo. Chegam como censura, tentando apagar a história. Ou às vezes chegam como pura e simples negligência, que deixa nossas bibliotecas, nossos museus desmoronarem. Proteger os faróis do conhecimento hoje é uma luta diferente, mais silenciosa, mas nem por isso menos urgente. A grande questão é, será que a gente está à altura desse desafio?